Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade de ontem. A gente respondeu ao teste, né, na página 43 e também fizemos a atividade complementar da página 45. Então vamos às respostas. Olha só, o teste trazia para nós então as seguintes questões. Número 1. Para responder a esta questão, leia a definição de pleonasmo e a estrofe 9 do poema Caso do Vestígio. Então, vocês já viram aí a definição de pleonasmo. Eu coloquei aqui também a estrofe número 9, que diz assim: Me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa. Então, a número 1, letra A, diz, a número 1 tem A, B, C e D, e as questões dizem o seguinte: nessa estrofe há um objeto direto, me, e um objeto indireto, lhe, que se repete no segundo verso para enfatizar a ideia. Então vamos conferir se isso é verdade. Olha só. Então, me pediu que lhe pedisse. Então aqui o verbo pediu, né, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer a análise que depois a gente consegue encontrar a resposta. Então eu tenho aqui o verbo pedir, né? Quem pediu? Então, a moça pediu, já que é a mãe que está falando, né? Então, aquela dona de longe, lá, a amante, pediu para ela. Pediu a quem? Então, quem pede, pede alguma coisa para alguém. Então, ela pediu isso aqui, ó, para a mãe, que está representado no me. Então, ela pediu para mim, seria o me aqui, né? Então, quem pede, pede alguma coisa para alguém. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. E pediu que lhe pedisse. Então, isso aqui vai ser uma oração subordinada que a gente vai entender o que é isso depois, né? Mas ela tem um valor de objeto direto. E aqui nós temos quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, lhe também, né, tem esse valor de objeto indireto do verbo pedir. Olha só, a essa dona tão perversa, pedisse alguma coisa a alguém. Quem? A essa dona tão perversa, que seria aqui uma explicação de quem é a dona ali, né, a dona de longe. Então, podemos dizer que o me é objeto direto? Não, por quê? Porque me é objeto indireto. Como é que eu sei disso? Então, eu tenho o verbo pedir, né? E aí, o que eu vou olhar? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, pede um objeto direto a um objeto indireto, ou seja, pede o algo a alguém. Então, nesse caso, o que a gente pode, né, reparar? Que a letra A está errada porque não é objeto direto. E o lhe seria objeto indireto, tudo bem, mas o A já, a objeto direto aqui já cancelou a questão. Então, letra B. Dois objetos indiretos relacionados ao verbo pedir e um predicativo do objeto indireto. Então, vamos lá. Olha só, o que eu vou entender aqui? Dois objetos indiretos relacionados ao verbo pedir. O verbo pedir, né, aqui pediu e pedisse. Aí você tem o oi, o me aqui seria aqui um oi, né, um objeto indireto. E o lhe, quem pede, pede alguma coisa a alguém, então também é outro objeto indireto. Mas quando você fala predicativo do objeto indireto, cadê esse predicativo? Cadê a característica de um objeto indireto? Então, tanto o me quanto o lhe, né, não tem aqui esse predicativo do objeto. Então, o que a gente percebe? Que nós não temos, né, na letra B como essa segunda parte está correta. Letra C. Dois objetos diretos, o me e o lhe, errado de novo, não é direto, é indireto. E a letra D fala um pleonasmo, que traduz o significado de um pronome oblíquo em função de objeto indireto. O que é mesmo pleonasmo? Que a gente já viu. Então, quando há uma repetição. Então, me pediu que lhe pedisse, ou seja, me pediu que pedisse a ela. Ela me pediu que pedisse a ela. Então, o lhe aqui pode ser considerado um pleonasmo? Sim. E ele traduz o significado de um pronome oblíquo em função de um objeto indireto. Então, sim, ele traduz o significado aqui de um objeto, né, de um pronome oblíquo, que está em função, né, de objeto indireto. Então, funciona como objeto indireto, mas seria aí, né, um pronome oblíquo com a ideia pleonástica. Beleza, pessoal?
Então, na número 1, a gente vai marcar a letra D. É uma questão que exige um pouquinho de atenção para fazer, né, aqui a análise, mas que prestando atenção a gente consegue interpretar. A questão de número 2 fala assim: como você viu na introdução deste módulo, identificam-se no poema de Drummond algumas marcas do teatro popular e das narrativas de cordel. Entre elas podemos reconhecer traços da linguagem popular e coloquial, como algumas expressões características desses registros. Pede para a gente assinalar aqui a alternativa que contém apenas expressões típicas da linguagem popular, ou seja, de uma linguagem mais simples, né? Os números indicam as estrofes em que se encontram essas expressões. Então, vamos lá. Olha só, novamente, contém apenas expressões típicas da linguagem popular. Então, dizei está morto e as partes, vem mulher do demo e quede, vem enamorou-se transtornado, fizer gosto, pegou e quede. Então vamos lá, dizei é uma expressão apenas do vocabulário popular? Não, né? Então letra A está fora. Aqui, por exemplo, letra C, enamorou-se transtornado, são expressões próprias só do vocabulário popular. E, por exemplo, aqui pegou na letra D também não. Então, por eliminação, a gente tem a letra B. Vamos só conferir. Vem é do vocabulário popular? Sim. Mulher do demo é vocabulário popular? Também. E o que de aqui? Também. Então, resposta da número 2, letra B de bola. Vamos lá então para a número 3. A mistura de tratamento é uma marca da linguagem coloquial. Você estudou no caderno anterior que a norma padrão não aceita essa mistura. Ou seja, usar um pronome e usar um tratamento que não condiz. Por exemplo, segunda pessoa com terceira pessoa e assim vai. Entendeu? Então, olha só, as alternativas reproduzem estrofes do poema. Assinale aqui que contém mistura de tratamento, ou seja, onde tem ali um tratamento e um pronome de coisas de razões diferentes. Então, minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Tá vendo aqui? Minhas filhas, ela está se referindo, é a mãe que está falando, então ela chama as filhas de minhas, tá certo? E chama o pai de vosso pai. Já que é filhas, então o pai de vocês, no caso de vós. E aí o pronome certo é vosso mesmo, então não tem mistura na letra A. Letra B. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Então aqui é as filhas falando para a mãe. E chama a mãe de nossa, uma vez que ela é mãe de todas elas. Então tá certo também, nossa mãe, dizei depressa que vestido é esse vestido. Letra C. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido. Quem foi que falou isso? Quem chamou ela de dona? Não te dou o vosso marido. A dona de longe. Então ela está chamando ela de dona, que é terceira pessoa, terceira pessoa aqui, e usou o pronome vosso, que já é o que? Segunda pessoa do plural. Então houve uma mistura aqui de tratamento. Então, resposta da número 3, letra C. Só conferindo a letra D, recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Recebei, pede que para ela, recebei que vós recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Então aqui o vosso e o recebei estão em segunda pessoa ambos. Logo, não tem mistura na letra D. Então a resposta realmente é a letra C. Então, número 3, resposta letra C. Só conferindo, então, resposta da número 1, letra D, da número 2, letra B e da número 3, letra C. Beleza, pessoal? Vamos então para a atividade complementar. Leia o poema a seguir, também de Carlos Drummond de Andrade. Procure no dicionário o significado de palavras que você desconheça. Então, caso não conheceu aí alguma palavra, é importante que você tenha procurado no dicionário. O nome do texto é Papai Noel às Avessas. A gente sabe que às avessas significa o quê, gente? Ao contrário, Então,
Vamos ver como é que vai ser essa história. Papai Noel entrou pelas portas dos fundos. No Brasil, as chaminés não são praticáveis. Entrou cauteloso que nem marido depois da farra. Tateando, né, ali, procurando as coisas, na escuridão, torceu o comutador. E a eletricidade bateu nas coisas resignadas. Coisas que continuavam, coisas no mistério do Natal. Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu. Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Teve medo talvez de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papais Noéis são todos de cara raspada. Usam barba de mentira, né? Postiça. E avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto é o das crianças. Papai entrou compenetrado, né? Concentrado. Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos. Soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente de república de celulose. Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. Fez trouxa e deu um nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidente brigavam por causa do aperto. Que os brinquedos, né, gente? Os pequenos continuavam dormindo, as crianças. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Era Natal. Papai Noel voltou de manso para a cozinha. Apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Então, Papai Noel é diferente esse, né? Que ao invés de deixar brinquedo, ele carrega. Então, tinha que ser no Brasil. Olha só, na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Número 1. Em que gênero podemos incluir esse poema? Né? Justifique sua resposta, aqui eu acho que vai repetir isso aqui. Em que gênero podemos incluir esse poema? Justifique sua resposta explicando as características desse gênero. Então tem que explicar aí as características desse gênero que estão presentes no texto e dando exemplos. Então vamos lá? Olha só aqui uma resposta que eu elaborei para nós. Podemos classificá-lo como pertencente ao gênero narrativo. Por que narrativo, gente? Porque ele conta uma história. Então trata-se, portanto, de um poema narrativo. Ele conta, então vamos lá, os exemplos. Ele conta uma história cujos acontecimentos evoluem no tempo, então desde a entrada do Papai Noel na casa até a sua saída. Outra coisa, possui personagens, então acontecimentos evoluem no tempo, possui personagens, ou seja, o Papai Noel e as crianças que dormem. Os acontecimentos são apresentados indiretamente por um narrador em terceira pessoa, né? Os acontecimentos situam-se no passado, então nós temos aí tempos verbais no passado. Quais são eles? Pretérito perfeito, a gente tem lá os verbos entrou, torceu, né, bateu, e também o pretérito imperfeito. Temos os verbos continuavam e os verbos dormiam. Então, façam aí a correção. Número 2. Releia os seguintes versos. Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos. Letra A. O que o primeiro desses versos nos sugere em relação à época dos acontecimentos narrados? Então, o que a gente entende aí com o primeiro desses versos? Que era uma época de crises econômicas e sociais. Então, olha lá, dormiam sonhando outros natais. Aquele não estava muito bom, pois o Natal não era tão lindo como os que os meninos já haviam visto ou com que sonhavam, né? Então, era uma época de crises econômicas e sociais. A letra B diz o seguinte: o que o segundo verso sugere em relação à família dos meninos? Em sua resposta, considere o significado da conjunção mas. Então vamos voltar lá. O que o segundo verso sugere? Olha lá, no Brasil as chaminés não são praticáveis. E aí a gente tem aqui, ó, voltando lá, aqui, ó. Opa, peraí, passei direto. Entrou cauteloso que nem marido depois da farra, né? Aí continua a história e tal. E aí ele tem a ideia da conjunção mas, que traz essa visão para nós. O que a gente precisa entender? Em relação aqui
ao que o primeiro verso que nós temos aqui, eu estou voltando lá no poema, e é aqui na número 2 mesmo. Então, olha só, primeiro verso: os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos. E o segundo: mas os sapatos deles estavam cheios de brinquedos. Então, nós temos o mas aqui, agora sim. Então, vamos lá. Então, a conjunção mas, aqui como resposta, eu coloquei aqui. A conjunção mas, olha só, sugere que a família não sofria tanto os efeitos da crise. Por quê? Mas os sapatos deles estavam cheios de brinquedos. Então, eles sonhavam com natais mais lindos, mas não significa que o deles estava ruim, uma vez que eles tinham brinquedos. Então, a conjunção mas aí sugere que a família não sofria tanto os efeitos da crise. E apesar dela, da crise, e de ter havido outros natais mais lindos, os meninos iam ganhar muitos presentes ainda assim. Então, essa fica aí sendo a resposta da letra B. A número 3 pede que nós expliquemos o título do poema utilizando elementos do texto. Então, eu coloquei aqui uma resposta possível, uma vez que não precisa estar igualzinho, mas você tem que seguir esse raciocínio. Então, aqui, a expressão às avessas é o título, gente? Significa ao contrário. Então, o que eu coloquei aqui como explicação para você também complementar a sua resposta? O momento social era tão crítico que o Papai Noel, em vez de levar presentes aos meninos, entrou na casa para roubar os que eles iam ganhar. Talvez aí eu coloquei como uma resposta, talvez para levá-los aos seus próprios filhos, ou também para distribuí-los entre outras crianças que talvez não tinham nada. Então, fica aí uma sugestão, essa número 3, de resposta. Você pode comparar com a sua e complementar com essa resposta. E está aí a nossa resposta, a nossa correção. Então, revisando, número 1, resposta letra D. Número 2, resposta letra B. Número 3, resposta letra C. Número 4, número 4, atividade complementar. Página 45. Então a resposta está aí na tela. Você pode dar um print. Logo aí. Número. Para cá. Acho que para cá. Número 2. Olha só a resposta aí da letra A e letra B. Está aí na tela também. E número 3, resposta também na tela. Galera, é isso. Façam a correção direitinho aí da atividade de vocês. Grande beijo e até a próxima.